Olá pessoal, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam em suas casas seguros aí, tudo em ordem. Bom, hoje nós vamos tratar um assunto bastante importante na eletrônica, que é diodo Zener. Bom, o diodo Zener, pessoal, só uma curiosidade, tá vendo que isso aqui, o diodo está fixo nessas abas laterais, tem uma fita aqui, outra fita aqui, isso aqui é uma grande fita de diodos, tudo em paralelo bonitinho. Por que ele fica assim? Na verdade, quando a gente vai comprar, não é que ele está embaladinho bonitinho assim, não. Isso é um rolo de diodos que são colocados em máquinas pick and place. Essas máquinas pick and places são máquinas de montagem automática, tá certo? Então essas máquinas recebem como alimentação rolos de componentes eletrônicos, tá certo? Curiosidade à parte, vamos aos nossos assuntos importantes de hoje. Bom, este é o símbolo do nosso diodo Zener. Esse símbolo é bastante importante quando você olhar um circuito elétrico, eletrônico e ver um diodo com essas abinhas laterais. Não é um diodo retificador comum, é um diodo Zener, tá certo, pessoal? Bom, externamente é muito comum você olhar um diodo Zener com este invólucro, tá certo? É bastante comum você observar um diodo Zener com essas características aí desta foto. Bom pessoal, aqui nós temos a curva do diodo Zener. Perceba que o diodo Zener possui este lado da polarização direta muito parecido com o diodo comum. Entretanto, a grande aplicação do diodo Zener é na polarização reversa. A polarização reversa, aqui nesta região aqui, ele mantém uma tensão fixa chamada tensão Zener. Então ele está polarizado reverso, mas chega a um valor de tensão que ele estabiliza e mantém a saída fixa com V Zener. Mas em qualquer corrente que esteja passando por ele, não é qualquer corrente. Então nós temos dentro de uma corrente Zener mínima, ele entra nesse ponto de V Zener de estabilização, e uma corrente Zener máxima. Dentro deste ponto, nós podemos considerar que há uma região de operação. Se a gente aumentar muito a corrente no Zener, aí ele pode se danificar. Então nós temos que trabalhar entre IZ mínimo e IZ máximo. Não podemos aumentar muito esta corrente para não danificar o diodo Zener, tá certo? E neste slide nós temos um circuito conceito aí do Zener fazendo uma regulação de tensão para essa saída, tá certo? Então nós temos uma tensão contínua mais menos, uma tensão contínua de 10 volts, uma fonte de tensão contínua, um resistor e o diodo Zener polarizado reversamente, que é como ele funciona, para ter a queda de tensão V Zener aqui, conforme a nossa curva que a gente estudou lá atrás. Então, olha, perceba se a gente pegar esta equação desta malha, que é 10 volts, menos essa tensão RI aqui, menos VZ, tem que ser igual a zero. Então, a partir daí, nós calculamos o valor de R aqui usando a corrente Zener máxima. Usando a corrente Zener máxima, nós vamos obter o valor do resistor mínimo para não queimar o Zener, tá certo? Para operar naquela corrente Zener máximo. É claro que a gente não vai usar um resistor mínimo, podemos aumentar um pouco o valor desse resistor para trabalhar um pouco mais tranquilo aqui dentro daquela curva entre IZ mínimo e IZ máximo, tá bom? Bom, vamos ver isso no simulador então. Vamos lá pessoal, agora utilizar o simulador para testar o nosso diodinho Zener. Vamos retirar, e quando a gente entra nesse simulador ele aparece essa tela, vamos deletar essa tela, vamos desenhar um circuito com o diodo Zener, tá certo? Vamos inserir o nosso diodo Zener aqui em componentes ativos, diodo Zener, colocar ele aqui, vamos desenhar também um resistor, tá certo? Colocar um resistor aqui, vamos colocar uma fonte, entradas e fontes, fonte de tensão 2 terminais, tá aqui a fonte de tensão 2 terminais, tá certo? E agora vamos interligar estes componentes. Inserir conexão elétrica, fácil aqui, conexão elétrica. Vamos colocar uma conexão elétrica daqui até aqui. Aí o nosso circuito, tá certo?
Vamos colocar a fonte 10 volts na fonte, 10 volts, ok, aplicar. E vamos colocar um medidor de tensão aqui para medir a tensão V-Zener. Vamos lá, inserir entradas, saídas, voltímetro e sonda. Está aqui voltímetro e sonda. Vamos colocar o nosso voltímetro aqui. Vamos inserir uma conexão elétrica no voltímetro, outra conexão elétrica no voltímetro. E vamos continuar nossa simulação. Tá aí. Então, nossa fonte com 10 volts, um resistor em série e o nosso diodo Zener. Nós estamos medindo aqui a tensão V-Zener reversamente daquele gráfico, tá certo? Então, perceba que esse Zener é um Zener de 5.6 volts. O que está acontecendo é que a resistência aqui não está provocando corrente suficiente para ele estabilizar em 6 volts. Não chegamos ao IZ mínimo lá do nosso gráfico, tá certo? Da nossa curva do diodo. Então vamos diminuir um pouco essa resistência. Ohms, ok. Reiniciar. Aí. Então o nosso diodo Zener 5.6 volts reguladinho, tá certo? Se nós começarmos a aumentar, diminuir muito, desculpa, essa resistência, diminuir, nós podemos ultrapassar a tensão Zener, a corrente Zener máxima, e vai ultrapassar a tensão Zener. Então vai aumentar muito a corrente IZ, podemos ultrapassar o IZ máximo e podemos danificar esse diodo Zener. Ok, pessoal? Aqui, pessoal, nós temos um exemplo de um trecho do datasheet ou catálogo do fabricante do diodo Zener, de alguns diodos Zener. Então, o catálogo do fabricante mostra lá o modelo do diodo, a tensão Zener, está aqui, ó, um N4728A, 3.3 volts de V-Zener, tá certo? Corrente Z máxima daquela curva do Zener do diodo que a gente estudou, olha lá, 276 mA. Vamos lá, um diodo aqui, um N4734A, 5.6 volts de V-Zener, 162 mA de corrente Z máxima, tá certo? Aqui nós temos uma corrente não repetitiva de pico também, que ele suporta, tá certo? Nesta coluna aqui. Já que nós falamos da máquina de pick and place, de montagem automática de componentes e placas de circuito impresso, nós podemos também verificar no catálogo, no datasheet do fabricante, as especificações mecânicas, aí, dimensões do diodo Zener para uma montagem perfeita. Então, se você precisar, durante o seu projeto, lá está fazendo um projeto no Proteus, uma placa de circuito impresso, roteando as trilhas, você vai precisar saber as dimensões corretas do seu componente. Então, o datasheet também traz isso. Por hoje é só então, pessoal. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês passem muito bem. Abraço.